Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Aleluia. E nós estamos aqui para mais um programa de Ecologia Bíblica, no Manaim, de Domingos Martins, da Igreja Cristã Maranata. E nesse programa nós temos um assunto muito especial, falar sobre rocha. Por que Jesus é a rocha? E nós sabemos uma coisa muito interessante: sem a rocha não haveria vida. E nós somos, na verdade, rochas ambulantes, porque da rocha veio o solo. E, na verdade, nós somos esse solo que anda por aí, com a alma, com certeza. E nós temos aqui alguém que é um especialista no assunto, que é o pastor, doutor Paulo César Brito Souza, lá da Amazônia. Ele é um geólogo com uma capacidade muito grande em termos de geologia no campo. Ele poderá se apresentar em rápidas palavras e nos dizer a origem da rocha e, afinal de contas, por que a rocha se transforma em solo. E nós vamos ter uma curiosidade muito interessante, que é a hematita, que vem da hemácia, é o sangue lá no solo. E teremos também um outro mineral chamado goetita, que é o amarelo. Quando nós pegamos a hematita e colocamos água, nós passamos a ter um solo amarelo que mostra o poder de Deus, que é a presença do Espírito Santo. Mas voltando aqui a dizer a todos vocês, aos nossos telespectadores, sem a rocha não há vida. É por isso que nós comparamos Jesus, o Senhor Jesus, como a rocha, porque só nele nós temos a vida e a vida eterna. E nós passaremos então nesse momento a palavra ao pastor Paulo, doutor Paulo, lá da Amazônia, e nós temos aqui um grande prazer em tê-lo conosco. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. É uma alegria podermos participar desse programa que fala sobre a preservação, da natureza. Nós vivemos num planeta que é composto por rochas, oriundas do fundo da Terra. A Terra ela tem a forma circular, tem uma camada externa fina, rígida, que se chama crosta. A camada intermediária é uma camada onde tem um magma, que é um fluido, que tem de alta temperatura, e o centro da Terra ele é maciço. Nós vivemos em cima da crosta, que ela é muito pouco espessa. Em certos lugares dá só 7 quilômetros, em outros lugares são bem mais profundas. E nós sabemos que quanto mais nós nos aprofundamos para o centro da Terra, mais aumenta a temperatura. E existe nesse manto temperatura acima de 1000 graus. Quando ocorre isso, se formam magmas de alta temperatura, e o aumento desses magmas, eles extravasam através das falhas dos fraturamentos continentais que existem na Terra. E a rocha mais abundante que existe nesse extravasamento, que ela extravasa como um magma, é o basalto. Nós vemos aí nas reportagens, nas televisões, as lavas correndo, em fogo e destruindo todas as coisas. Mas existe uma particularidade muito especial nessa lavra basáltica, que é essa lavra onde ela se instala, ela traz destruição logo no início. Mas as grandes regiões férteis do Brasil são compostas por lavras basálticas. Essas lavras estão instaladas em Minas Gerais, São Paulo, Paraná e também no estado de Roraima, onde surgiram no Brasil grandes produções. Os italianos no sul, aqui em Minas, a produção de café está ligada à rocha basáltica. E essa rocha basáltica ela recebeu por parte dos italianos, chamaram ela de vermelha, Daí é a cor que ela adquire através do intemperismo que ela sofre. As rochas são atacadas por altas temperaturas, por chuvas,
por esforços violentos tectônicos, pressão, onde fraturam essas rochas, dilatação, e ela sofre alteração superficial e também alteração interna através das fraturas e dos pequenos fraturamentos. A rocha basáltica, na origem dela, ela tem a cor verde, e é uma rocha extremamente importante, principalmente para a agricultura do país. Por quê? A rocha basáltica, ela possui 18 elementos, são microelementos. O basalto é chamado de uma rocha afanítica. Você não vê a olho nu seus minerais, mas ela possui 18 minerais que alimentam as plantas, são altamente nutritivas. E a própria rocha basáltica tem muitas aplicações. Se você britar a rocha e moer essa rocha a frações de 200 mesh ou até maior, você pode espalhar em região áridas que não produzem nada, ela vai regenerar. Em 4 anos, ela já estabelece uma regeneração e ali já começa a ver produção fértil naquela região. A rocha basáltica, se você britar ela pode ser usada em todos os níveis da construção civil, seja nos alicerces, nas fundações, nas construções, nos groutes, ela pode ser usada. Também ela é usada como abrasivo. Então a rocha basáltica ela tem muitas utilidades, principalmente principalmente no que nós estamos tratando, ela é extremamente usada para corrigir o solo, ela regenera os solos destruídos. Isso é muito importante, sem causar alterações bruscas de pH, de composição. Durante 4 anos, geralmente ela regenera. Por isso que na região onde tem basaltos, tem plantações, produções exuberantes, florestas exuberantes. Os frutos têm crescimento perfeito e são extremamente sadios. E a palavra de Deus ela nos diz, que Jesus, ele é a rocha eterna, que um dia veio a este mundo para estabelecer salvação. Porque assim como a população pode ver bem, sustentada, alimentada por pão, por alimentos, o Senhor Deus, ele tem um objetivo máximo, que é trazer o homem para a sua presença. E ele nos enviou o Senhor Jesus para nos resgatar desse mundo e nos levar para vivermos eternamente na sua presença. A rocha basáltica, quando ela extravasa e ela resfria, ela tem a cor verde escura, mas quando os agentes intempéricos começam a atingi-la, ela adquire a cor vermelha. São carreados cálcio, potássio da composição da rocha e permanecem os óxidos de ferro, óxido de alumínio, óxido de manganês, que formam uma crosta vermelha. E foi essa crosta que lá no passado os colonos lhe deram o nome de terra roxa, terra vermelha. E com o passar do tempo, essa laterita, que é o termo técnico, formada por esses óxidos resistentes, ela sofre ação intempérica das águas e hidratam os minerais de hematita, que são vermelhos, e essa rocha ela passa para a cor amarela, para a cor dourada. E é esse solo que nos traz nutrientes, que nos traz vida. E a palavra de Deus ela nos diz que a nossa origem é no pó da terra. E nós passamos a ser alma vivente, quando o Senhor soprou sobre as nossas narinas o fôlego de vida, e nós passamos a termos vida por esse milagre maravilhoso das mãos poderosas de Deus. Para isso, como se deu isso? O Senhor envia o Senhor Jesus para viver em nosso meio como homem, para conhecer as nossas limitações, para conhecer as nossas fraquezas e poder interceder diante do Pai. Lá no passado, João, quando olhou a Jesus, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O pecado veio ao mundo por um homem e só houve a libertação do pecado porque um animal foi morto. Para termos perdão de pecados, é necessário que o derramar do sangue de Jesus para nos perdoar. O povo de Deus ali no passado não fazia nenhuma obra, nenhuma empreitada, não saíam para lugar nenhum, sem antes sacrificarem um animal que derramava o seu sangue e decretava a vitória. Amém. Mas nós tivemos um presente maravilhoso da parte de Deus, que Ele nos deu a Jesus. E João falou:
Eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O Senhor Jesus se entregou a sua vida, assim como a rocha do basalto, ela é alterada pelos intempéries, mas resiste firme na laterita. Toda agressão da natureza, o Senhor Jesus suportou por nós, todas as dores, todas as aflições. E Ele levou sobre a cruz do Calvário as nossas doenças, as nossas enfermidades, as nossas feridas, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Glória a Jesus. A herança de Jesus na cruz do Calvário foi os cravos que caíram, e não murmurou, entregou a sua vida em 3 anos, por amor às nossas vidas, e lá no solo ficou os cravos, que um dia se extinguiram, mas permaneceu sobre o solo o sangue de Jesus, que foi vertido quando aquela cruz o feriu no seu peito, no seu lado esquerdo. É a misericórdia de Deus, é a misericórdia de Jesus para com as nossas vidas. Por isso que Jesus é o nosso amigo verdadeiro, ainda que passamos por lutas, por dores, por aflições. Ele foi como ovelha munda, mas para nós, o nosso Jesus que permanece, é o Jesus eterno, é o Jesus do terceiro dia. Muitos creem em Jesus numa sepultura, muitos creem em Jesus preso numa cruz. Nós cremos no Jesus do terceiro dia, o Jesus ressurreto, que é o primogênito, que estabeleceu o caminho da ressurreição e da vida eterna. Jesus Cristo e a fonte da vida, que transformou nossos corações de pedra em coração de carne, onde o sangue de Jesus, o vermelho escarlata que está na laterita, foi derramado por amor às nossas vidas. Amém. O sangue é fonte de vida. O Senhor Jesus nos tirou do pecado, o Senhor Jesus nos tirou da morte, o Senhor Jesus nos tirou da lama e colocou nossos pés sobre uma rocha eterna. Amém, Paulo. Nos fez alma vivente e nos deu a bênção da salvação. Glória a Jesus. E da vida eterna. Não só isso, Jesus, quando teve esse mundo, ele procurou os doentes, ele foi a Betânia, e ali em Betânia ele ceava, pregava, operou milagres, prodígios e maravilhas sobrenaturais. A ressurreição de Lázaro é um exemplo disso. E ele, quando vai se despedir da humanidade, vamos dizer assim, ele diz em Betânia: não estejais triste, eu vos enviarei o Consolador, que sempre estará convosco, que estará vos revelando todo o projeto de salvação, que nos fala do ouro, do poder que está marcado em nossas vidas. A bênção do batismo com o Espírito Santo, a bênção da vida eterna selada em nossos corações. Amém. O que nós podemos verificar nas palavras do Dr. Paulo é uma associação que é importante, que da rocha veio tudo. Ele colocou como exemplo uma das melhores rochas que nós temos, que é o basalto. Talvez vocês possam ter percebido, ele falou de 18 elementos. E o basalto ele vai gerar uma terra vermelha. A pergunta que eu faria a todos nós, aos nossos telespectadores: como é que é formado o solo? Ele comentou ali alguma coisa sobre intemperismo. Para que haja esse intemperismo, que é a rocha que transforma em solo. Olha que coisa interessante. Jesus é a rocha e nós somos hoje o solo que anda por aí. Ou a rocha que anda por aí, né? Rochas ambulantes ou solos ambulantes. Isso. E aí eu gostaria de pedir aqui ao nosso pastor Albino que falasse a respeito disso. Afinal de contas, existe uma relação lá em Gênesis, né? Amém. A paz do Senhor, né? O pastor Paulo, ele falou sobre a laterita, né? Que é uma pedra vermelha, né? No livro de Gênesis, no primeiro verso, né, Deus criou os céus e a terra. A palavra terra ali é aretz. Mas quando Deus ele cria o homem, Deus usa uma outra palavra, que é adamar. Adamar é a terra do pó de onde Deus criou o homem. Você vai quebrando, né, esta palavra, tirando as raízes. Nós temos radicais gregos e latinos, né, no nosso português. No hebraico também, nas palavras, você tem um radical. De Adamar, você vai tirar um radical e vai fazer a palavra Adam, que é Adão, homem. E da palavra Adão, você vai quebrá-la mais um pouquinho, vão sobrar 2 letras e vai dar a palavra Dam, que é sangue. Aleluia.
Então, a laterita, né, a hematita, como o pastor também falou, né, o pastor Lani, nós já vemos lá na terra, no início, quando Deus criou, é como se Deus dissesse: a vida está na terra, está na rocha. Glória a Deus. E esta rocha, ela é Cristo. Então, de Adamar, você quebra, faz a palavra Adão, que é homem, e que também, as mesmas letras da palavra Adão, você pode fazer Edom, que é vermelho. Está relacionado Perfeito. tudo a Os isso. edomitas, né? O que o pastor falou, né? Ele falou da parte técnica, científica, mas lá na origem, no hebraico, Deus já estava mostrando que o que a ciência descobriu hoje, Deus já tinha colocado lá de uma forma simples, porque Deus não estava muito preocupado com a ciência. Ele estava preocupado em dizer que o homem veio desta terra vermelha, que representa o poder do sangue do Senhor Jesus. Amém. O pastor também falou também que a água faz com que ela mude de cor, né? Perfeito. Vai para o amarelo, né? Perfeito. Aham. A primeira formação é o homem criado alma vivente. O sangue, o mesmo sangue do Senhor Jesus está em nós. Mas a água que representa o derramar do Espírito Santo, ela nos faz mudar. Aí já vai para o amarelo, que é o poder do Espírito Santo, o poder de Deus nas nossas vidas. Então nós vemos essa transição, né? Deus nos fez ali do pó, da laterita, né? da rocha vermelha, o sangue estava ali presente, mostrando que a nossa vida teve origem ali. E quando Deus sopra o seu Espírito Santo, nós nos tornamos também alma vivente. E logo em seguida, com o derramado do Espírito Santo, o Pentecoste, do qual nós não nos distanciamos, Deus nos muda de estado e agora nos faz, né, seres espirituais cheios do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. E chegamos ao final, né? Diríamos assim do homem, né? Isso. Do és pó, E ao pó tornarás. e ao pó tornará. Pastor Pedrosa, por favor, faça a sua contribuição. Importante quando a gente aborda o assunto da rocha, vemos que a palavra de Deus, ela traz algumas considerações muito maravilhosas, né? Nós temos diversos versículos que poderiam nos trazer aqui a memória do que significa para nós a rocha eterna que é Jesus. Mas tem um versículo aqui em Isaías 26:4, que eu gostaria de citar, vai aparecer projetado também, que diz: confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Aleluia. Aquilo que foi tratado aqui, né? A ação de Deus usando aquilo que Ele criou, a obra criadora, para manifestar as experiências maravilhosas dessa obra redentora. Então, Amém. o que Jesus é para nós, né? Porque aqui, essa expressão do Deus aqui, é a presença do Senhor Jesus que vai se manifestar lá no Novo Testamento e vai trazer para o homem uma referência. Por isso que Jesus é apresentado como a rocha, a pedra de esquina. Então, naquilo que é a minha área de mais vivência, né? Quando você vai construir qualquer coisa, você não pode construir sem ter uma referência relacionada à ambiência, relacionado aos pontos cardeais. Então, a pedra de esquina, a rocha de esquina é aquela que vai dar a referência para que se possa ali, a partir daquele ponto, ter uma estrutura de construção. Então, a vida do servo, ela não pode ser construída, a edificação da nossa vida, estes elementos com os quais Deus coloca à nossa disposição, ele tem que ser construído com uma base firmada em Jesus. Amém. A experiência da igreja tem que estar firmada em Jesus. Então, mas para quê? Como rocha eterna, não para fazer, não, eu vou usar Jesus para apenas uma etapa da minha vida, não. Jesus, ele quer entrar na nossa vida, no nosso coração, ele quer ser uma experiência na nossa alma para a eternidade, ou seja, porque Jesus veio para salvar o homem, levar o homem para a eternidade com ele. Perfeito. Então esse basalto, né, como foi colocado, essa transformação da laterita, essa transformação, como é que é o nome da fase dourada aí? A Guetita. guetita, A né? guetita, Então, ninguém precisa decorar esses nomes, né? Esses são nomes técnicos relacionados ao assunto, mas uma coisa nós temos que receber, é Jesus no nosso coração. Amém. Quando Jesus está no nosso coração, todo esse processo ele está acontecendo, já aconteceu conosco, né, companheiro? Glória a Jesus, e certamente também, se você deixar Jesus, também vai fazer essa bênção do seu coração, Amém. ser presente na sua vida. Amém. Pastor Eustáquio, poderia dar sua contribuição a respeito do assunto? Sim, é muito interessante porque na própria palavra, normalmente nós associamos a rocha, por exemplo, na parábola da casa construída sobre a rocha, a palavra pastor Pedrosa,
o Salmo, firmou os meus pés sobre uma rocha. Mas o interessante que eu gostaria, né, de complementar é esse aspecto da rocha como origem da vida. E aí, nos Salmos, o Senhor, ele fala sobre Israel, do desejo do Senhor de sustentar Israel, mas é interessante que, neste caso, ele coloca o alimento. E aí o Senhor fala, e eu sustentaria com o trigo mais fino e o mel saído da rocha. Aleluia. Então, o sustento do Senhor na nossa vida não é apenas no aspecto da construção física, da referência, mas a nutrição da nossa alma, ela vem essencialmente também da rocha. Glória a Deus. Então era isso. Aleluia. Amém. Então nós podemos concluir mais um programa. E eu vou fazer aqui um resumo. Qual que seria o nosso resumo? Tudo vem da rocha. E a rocha é o Senhor Jesus Cristo. Sem rocha não há vida. E você sabia que até a água é rocha? Água mineral. Não é mesmo? E dela é que vem os nutrientes. Mas olha que coisa interessante. Se a rocha não se intemperizasse, se não houvesse a passagem da rocha para o solo, não haveria vida. É por isso que Jesus se tornou homem. E esse processo é um processo extraordinário. Por quê? Porque vem pela quebra, por isso que Jesus leva aquelas pancadas, não é isso? E através moído também pelas nossas transgressões, né? E através também de uma transformação química. Porque lá no basalto nós temos ferro 2, que é o ferro do vergalhão. E esse ferro oxida, passa para ferro 3, diminui de tamanho, desestabiliza a rocha e libera nutrientes. Então Jesus também, na eternidade, a rocha eterna, reduziu de tamanho, se tornou homem e liberou a vida. E depois, num novo programa, nós vamos falar dessa atuação desses nutrientes das plantas. Porque nós não comemos o solo, nós não comemos A rocha. gente não come rocha, né? Mas a gente come planta. Come pedra. E como é que vai surgir a planta? Aí o pastor Eustáquio com certeza vai dar a sua excelente contribuição. Nós ficamos por aqui, mas por favor, nós queremos as suas críticas, as suas sugestões. Nós queremos que você possa passar para nós também aquilo que você deseja conhecer. Mas fique conosco, porque acima de todas as coisas, nós queremos servir ao Senhor Jesus em espírito e em verdade. E que o Senhor em muito os abençoe.